This bubble is much bigger than the one the Fed created that popped in 2008. This is going to be far more disruptive. And no, it's not just stocks that are in a bubble. The entire economy is a bubble, so the recession that's going to follow the bursting of this bubble is actually going to be deeper and more severe than the one that followed the financial crisis in 08. It's not viable. So I say it's coming to an end. We're going to have a sudden cataclysmic end, which is sort of what happened to the Soviet system. 2008, we had a problem because of too much debt. Stuart, as you well know, the debt has skyrocketed since 2008. Yep. So when I say it's going to be worse than my lifetime. The global situation has created an environment for financial panic. The financial panic conditions have been in place for quite a while. What Trump's victory's done is just kind of played it off for a little bit, possibly. And I think that the crisis that is coming is going to be a dollar crisis, and it's going to be a sovereign debt crisis. That's the only way that this thing is going to end. All empires end, and we're the empire. And it's going to end. It's going to be for economic reasons. It's not because the Russians are coming, and it's not going to be because the Chinese are coming. And we're going to fail because we're working with a failed system, especially in this century. In the last 17 years, it's been a disaster. What's going to happen is they're going to raise interest rates some more. Then when things start going really bad, people are going to call and say, you must save me. This Western civilization is going to collapse. And the Fed, who's made up of bureaucrats and politicians, will say, well, we better do something. And so they will try, but it won't work. We sent out a trend alert, and we call it Economic 9/11. And we believe that there is setting up now for a market crash that will be the worst in modern American history. They don't want you to know the truth. They don't want you to know that this economic recovery is a statistical illusion, that it is fueled by debt, by the printing of trillions of dollars and keeping interest rates at historic lows. This is a game of let's pretend that you are not meant to win. If everyone found out, the economic collapse will unwind. The powers that be would rather pretend that this economic monster isn't staring them in the face and breathing down their neck. The collapse is looming. Estaríamos nós no limiar de uma grave crise financeira? Muitos especialistas afirmam que sim. O fato é que nos últimos 10 anos, os principais bancos centrais ao redor do mundo mantiveram suas taxas de juros em níveis historicamente baixos e imprimiram muito dinheiro. A receita perfeita para a criação de bolhas na economia. Para se ter uma ideia, no intuito de se recuperar da crise de 2008, somente o Fed, ou Federal Reserve, como é conhecido o Banco Central americano, injetou aproximadamente 4 trilhões de dólares no mercado entre 2008 e 2014. São 4 trilhões de dólares que foram simplesmente criados a partir do nada, um aumento de mais de 500% de sua base monetária em apenas 6 anos. Além disso, o Fed manteve sua taxa básica de juros em seu nível mais baixo, a incríveis 0% ao ano, por vários anos até dezembro de 2015, quando voltou a subir. Um cenário sem qualquer precedente na história. A teoria austríaca dos ciclos econômicos nos ensina que a manipulação das taxas de juros através da criação artificial de moeda, como fazem os bancos centrais hoje, distorce a realidade econômica, gerando bolhas proporcionais ao tamanho da distorção gerada e que futuramente irão estourar e causar inúmeros estragos. Sabendo-se disso, eu pergunto a você, se isso aqui criou a crise das .com em 2001 e isso aqui gerou a bolha imobiliária de 2008, o que será que isso aqui vai gerar? A economia mundial possui uma dinâmica de alternância entre períodos de crescimento e períodos de recessão. Essa alternância do desempenho da economia
é mais conhecida como ciclos econômicos. Países diferentes possuem pesos diferentes no que se refere a esses ciclos, e sem dúvida alguma, o país que está no centro de tudo isso e que possui uma maior relevância, determinando o equilíbrio econômico e financeiro de todo o planeta, são os Estados Unidos. Levando em conta os últimos 105 anos, os Estados Unidos entraram em recessão por 19 vezes, o que lhe dá um ciclo médio de expansão econômica, ou seja, livre de períodos de recessão, de aproximadamente 6 anos. A atual expansão, iniciada em 2009, já é a segunda maior da história, e se os ventos não mudarem até julho de 2019, ela se tornará a maior da história, somando 121 meses ininterruptos de crescimento, ultrapassando os 10 anos de crescimento da década de 90. Esse fato por si só não quer dizer muita coisa, mas essa é a questão, não é somente isso. Para tentar sair da crise gerada pela bolha imobiliária, o Fed está usando a mesma receita que ele usou para criar a bolha em primeiro lugar, só que de uma forma muito mais intensa. Entretanto, todo esse esforço por parte do Federal Reserve, ao imprimir trilhões de dólares sem lastro, nas operações que ficaram conhecidas como Quantitative Easing, e da taxa de juros que por vários anos ficou encostada no zero, só foi capaz de criar a recuperação econômica mais fraca dos últimos 50 anos. Esse tipo de situação não se resumiu apenas aos Estados Unidos. A maior parte dos maiores bancos centrais do mundo inteiro, como o Banco Central Europeu e o Banco Central Chinês, por exemplo, fizeram algo semelhante em suas economias. Para se ter uma ideia da consequência desse tsunami de crédito fácil sem lastro que inundou o mundo nos últimos 10 anos, hoje, segundo o relatório do Instituto Internacional de Finanças, o total da dívida global já ultrapassa a incrível marca de 247 trilhões de dólares, o que representa hoje cerca de 318% do PIB mundial. Essa dívida é acompanhada por mais de 600 trilhões de dólares de derivativos bancários registrados pelo Banco de Compensações Internacionais. Somando dívida e derivativos, o resultado chega a quase 1 quatrilhão de dólares. Você não escutou errado. 1 quatrilhão de dólares. Esse número é muito superior ao total de obrigações que tínhamos antes da crise de 2008, o que também nos indica que a próxima crise será exponencialmente maior. Nosso sistema monetário atual, com moedas fiduciárias de curso forçado, ou seja, moedas baseadas na confiança impostas pela lei, é algo extremamente recente, que teve início de fato com o fim do último resquício do padrão ouro em 1971. Para se ter uma ideia do desastre, veja o gráfico que mostra a evolução da base monetária americana desde 1910, antes da criação do Banco Central Americano, até os dias de hoje. Veja como a base monetária começa a subir a partir da criação do Federal Reserve em 1914, dá uma forte guinada para cima a partir de 1971, com o fim do padrão ouro, e sai totalmente do controle a partir de 2008. Se mesmo assim você ainda acredita na sustentabilidade desse sistema monetário baseado em dívidas, eu tenho uma péssima notícia para você. Talvez para você esse cenário possa parecer meio distante ou ilusório no primeiro momento, pois é algo impensável e você não vê nada sobre isso nos jornais e revistas da grande mídia. Mas se eu fosse você, com certeza não descartaria essa possibilidade, pois ela pode ser mais provável do que você pensa.